Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Um grande momento nada mais é que o resultado da união harmoniosa de pequenos detalhes. A ação determinada é a união dos pensamentos com os sentimentos. Afinal de contas, não existe união de duas metades, mas sim a aproximação de dois inteiros. Enquanto as pessoas colocarem muros entre os caminhos, nunca haverá união. Assim como o mundo não poderá tomar um novo caminho se não conseguir uma união íntima da técnica e da moral. Um povo que é livre precisa sempre ter em mente que a liberdade pode ser conquistada, mas nunca recuperada. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis consentem. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade nem a segurança. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. E lembre-se, a violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Confirmado o pagamento das progressões aos trabalhadores em educação reintegrados. Isso só foi possível após o parecer da PGE reconhecendo os direitos desses servidores. Justiça Federal publica mais uma sentença favorável à transposição. Desta vez, reconhecendo que os aposentados e os pensionistas também devem ir para o quadro federal. Sintero luta para destravar o processo da isonomia e pelo pagamento do retroativo aos técnicos administrativos federais do ex-território. Sindisaúde cobra o pagamento do retroativo das progressões e a insalubridade dos servidores da saúde. Sindicef mobiliza a bancada federal pela aprovação da PEC 17. É a emenda constitucional que reconhece os prejuízos causados aos funcionários da antiga SUCAM, aqueles contaminados pelo veneno DDT. E os servidores do ex-território aguardam despacho da Justiça Federal no processo do Plano Bresser. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. As representantes do Sindur já estão atuando no Conselho Estadual dos Recursos Hídricos de Rondônia. A posse dos membros do Conselho foi na semana passada. O Sindicato dos Urbanitários tem 2 vagas no Conselho, uma titularidade e uma suplência. Vamos rever como foi a posse. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia é um órgão colegiado da estrutura da SEDAM, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. O Conselho foi criado pela Lei Complementar número 255 de 2002 e foi regulamentado pelo Decreto número 10.114, também de 2002, e integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, na qualidade de órgão consultivo e deliberativo. O Conselho tem dotação orçamentária própria e possui entre suas tarefas fixar as diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e acompanhar a implantação dessas diretrizes. É composto de conselheiros representantes de vários setores ligados ao assunto. O Sindur, Sindicato dos Urbanitários, como representa os trabalhadores da CAERD, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, tem os seus representantes no Conselho. Como conselheira titular,
foi indicada a secretária da Mulher, Giovana Maria Noleto Barros da Silva. E como conselheira suplente, foi indicada a secretária de Formação e Estudos Socioeconômicos, Márcia Moreira Souza. A cerimônia de posse foi quinta-feira no auditório da OAB em Porto Velho. Participaram da solenidade autoridades e representantes dos órgãos que integram o Conselho de Recursos Hídricos. Todos os eleitos tiveram que prestar o juramento e depois assinaram o livro de posse. Primeiro os titulares de cada órgão e depois os suplentes. As representantes do Sindur destacaram a importância da participação dos urbanitários no Conselho de Recursos Hídricos. A gente representa os trabalhadores da Eletrobras, do sistema Eletrobras, trabalhadores do setor elétrico, os trabalhadores de saneamento, e aí a importância de se discutir e estar por dentro de todas as decisões que estão acontecendo aqui no Estado em relação ao uso da água. E a gente representa a sociedade civil dentro desse conselho, o sindicato. E o Sindur é um sindicato que ele vai fazer 30 anos esse ano, Nós somos um dos sindicatos mais antigos, então a gente já tem uma longa contribuição de participação nos movimentos da sociedade civil. E compor esse conselho faz parte da nossa história e a gente está aí. Eu e a Giovana, nós que somos mulheres, estamos aí para representar a nossa base. São duas mulheres que estão representando o Sindicato dos Urbanitários. A nossa base é uma base muito grande. Nós temos mais de 2.000 filiados, e a gente faz parte do setor de saneamento e é muito importante a participação do Sindur no espaço de poder, de decisão, e que é o Recursos Hídricos, o Conselho de Recursos Hídricos que está tomando posse hoje, nesse dia de hoje. O Sindicef finalizou ontem em Cerejeiras mais um encontro de servidores federais aposentados. Esses encontros fazem parte de um calendário de atividades com a finalidade de trazer esses servidores para a luta sindical e reforçar a defesa dos direitos daqueles que dedicaram toda uma vida ao serviço público. A presidente do Sindicef em exercício fez um balanço de como estão sendo realizados esses encontros. Os encontros têm sido bons, as pessoas que estão participando muitos servidores. Nós realizamos 3 esse ano, Realizamos em Presidente Médici, em Rolim de Moura, que tinha umas 230 pessoas no encontro, e esse de Cerejeiras também. Então as pessoas estão gostando dos encontros, até porque é um momento deles encontrarem as outras pessoas que trabalharam muito tempo juntos e às vezes, depois que aposentam, se dispersam. E esse momento é um momento oportuno, deles encontrarem os amigos, rever os colegas de sala de aula. Então está sendo interessante esses encontros. Uma maneira do Sindicef também prestigiar aqueles servidores que deram a vida inteira para o serviço público e agora precisam de atenção. E também a gente está mais próximo deles, Hoje o Sindicef tem uma grande maioria dos servidores já estão aposentados. Da educação, para ter uma ideia, nós temos apenas umas 500 pessoas ainda que não se aposentaram. O restante está todo mundo aposentado. Então é uma maneira da gente estar mais próximo, estar conversando, estar discutindo os problemas que a gente tem, demandas aí deles, igual a PEC 55, que a gente está lutando para que ela seja aprovada. Então é um momento da gente conversar, porque eles também, a oportunidade que eles têm nesse momento agora também, oportuno da eleição, conversar com os parlamentares para que eles se apressem a votação dessa PEC, que é a retirada das cobranças da contribuição previdenciária nos contra-cheques dos servidores. E na segunda-feira, o Sindicef promove em Ji-Paraná uma reunião importante para a luta em defesa dos servidores da antiga Funasa. São os trabalhadores que foram contaminados pelo veneno DDT. Agora o Sindicef quer que o governo federal reconheça o mal que fez a esses servidores. E isso vai acontecer com a aprovação da PEC 17. O evento dessa segunda-feira tem a finalidade de reunir os representantes de Rondônia no Congresso Nacional e dar início a uma campanha pela aprovação dessa PEC. A finalidade é para a gente discutir a questão da PEC do DDT, dos intoxicados. Vocês sabem que o Sindicef tem uma luta muito grande para resolver esse problema. Esse problema vem se arrastando desde 96.
A gente não consegue, nós temos várias ações na justiça para resolver o problema dos servidores e a gente não tem logrado muito êxito nisso. Algumas ações já ganhamos, mas ainda está em curso ainda, não tem resultado final. A PEC seria a forma mais rápida dos parlamentares resolver aprovar essa PEC, que não é só para indenizá-los, mas é também para manter, custear o tratamento de saúde desses servidores, porque a situação de vários servidores, inclusive que nós já filmamos e tudo, é péssima a situação deles. E o plano de saúde não cobre, é uma luta danada para isso. Então, nós estamos fazendo essa reunião, convidamos todos os parlamentares de Rondônia que estão no efetivo exercício para se fazer presente, para eles assumirem conosco e assumir com os servidores. Vai ter muitos servidores nessa reunião. Nós esperamos que dê umas 300 pessoas lá, para que eles assumam com esses servidores o compromisso de realmente votar nessa PEC o mais rápido possível, que não passe lá 2, 3, 4, 5 anos, como muitas PECs que já passaram por lá e demorou muitos anos para ser aprovada. Então, isso é uma questão de urgência e emergência para resolver o problema dos servidores que estão doentes. Para você ter ideia, nós mandamos fazer uns exames das esposas deles. As esposas estão com um grau de intoxicação maior do que eles. Eles manusearam veneno, as mulheres lavaram roupa, né, que eles usavam no trabalho, e hoje elas estão com um grau de intoxicação maior que os esposos. E essa intoxicação, ela tem levado vários servidores à morte, e tem vários servidores que estão doentes mesmo, com doenças sem locomoção, em cadeira de roda, uma verdadeira calamidade a situação de saúde dessas pessoas. E nós precisamos sensibilizar esses parlamentares, os governantes, para que eles assumam junto aos servidores o tratamento deles, que são tratamentos especiais. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Os servidores federais do ex-território estão ansiosos por uma solução no processo que visa reparar as perdas econômicas causadas pelo Plano Bresser. A diretoria do Sindicef explicou que o processo está pronto para ter uma decisão da Justiça Federal. O processo passou muitos dias lá no Ministério Público do Trabalho, foi devolvido para o juiz Afrânio e nós estamos esperando a decisão do juiz. Está concluído para a sentença, mas não saiu, até agora não saiu nada. Então nós estamos aguardando. E pedindo aos servidores paciência aí. Vamos esperar que o juiz Afrânio mande pagar isso o mais rápido possível. Qual que era a pendência, ou o que está causando essa demora toda? Olha, pendência eu acho que não tem, porque assim, esse processo já foi no TST, já foi no TRF, é um processo transitado e julgado, não tem erro nos cálculos, os cálculos já foram homologados juntamente com a AGU, sem nenhum problema dos cálculos. Então não tem pendência. Para nós não entendemos nenhuma pendência. Nós estamos entendendo que ele deverá ser pago aos servidores. Os professores estaduais não vão mais precisar ficar correndo atrás de declarações e certidões na hora de requerer a aposentadoria especial. Para ter direito à aposentadoria especial, os professores precisam provar a idade de 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres, e 30 anos de contribuição no caso dos homens e 25 anos no caso das mulheres. Só que agora a SEDUC é responsável pelas declarações e pelas certidões. O secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero, Nereu Klozinski, explica.
É importante até já fazer o esclarecimento, né? Essa situação em relação aos principalmente professores estaduais, né? A situação que hoje está sendo cobrado declarações, né, dessas pessoas que trabalharam desde 87, 88, 83, enfim, para garantir o direito à aposentadoria dessas pessoas como aposentadoria especial, o IPERON exige, né, então, documentos que comprovem que esse profissional atuou em sala de aula. Nós sabemos que a legislação garante, né, a aposentadoria especial para o professor que atuou em sala de aula, para o diretor de escola, o vice-diretor de escola e o coordenador pedagógico. Então, isso já é pacificado, inclusive com decisão do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, até pouco tempo atrás, era dada a tarefa para que o servidor, né, buscasse essas declarações. E nós já tínhamos cobrado por várias oportunidades do governo do Estado, do secretário de Estado da Educação, para que ele cobrasse, então, de que as coordenadorias regionais de educação fizessem esse trabalho, né, ou que determinasse para alguém fazer essa situação. E nós temos agora, né, pelo menos, e a gente naquela oportunidade não havia feito muita discussão, né, de quem que faria isso. Mas nós estivemos acompanhando agora e nós temos um decreto do próprio governador do estado em que diz que cada secretário, no caso nosso da educação, ele deve instituir uma comissão para fazer esse trabalho, para dar autenticidade a essa documentação. Portanto, essa tarefa tem que ser da Secretaria de Estado da Educação. Então, nós esperamos que isso seja agilizado o mais rápido possível, né, que o secretário de Estado da Educação já nos prometeu que estaria orientando no interior, que as coordenadorias regionais fizessem essas declarações, e em Porto Velho estaria definindo ainda como é que vai ser, se vai ser a Coordenadoria Regional de Educação ou se vai ser os Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação. Então a gente só está esperando essa confirmação de quem vai fazer, mas o próprio decreto do governador já está dizendo que essa tarefa não é do professor ou não é do profissional da educação, é sim do Estado providenciar essa documentação. E o Sintero continua na luta pela liberação do processo da isonomia dos servidores federais do ex-território. O governo federal ainda falta pagar aos servidores parte da multa e o retroativo da isonomia. O processo está suspenso por ordem do CNJ e deve passar por uma auditoria na Justiça do Trabalho. Olha, o processo da isonomia, depois de todos aqueles problemas que houveram, né, inclusive é importante a gente lembrar que foram denúncias feitas pelo próprio Sintero, onde a gente comprovou o desvio de recursos por uma advogada feita desse processo, né, teve a intervenção do CNJ no processo e agora, né, o juiz da segunda vara do trabalho está cumprindo as determinações do CNJ. Né? Então o CNJ solicitou providências e a expectativa que nós temos agora, né, é de que com a determinação de auditoria, de perícias que estão sendo feitas por determinação da segunda vara do trabalho, né, que até o final do ano a gente tenha uma expectativa, uma previsão, pelo menos, de como é que vai ser resolvido esse processo. Então é importante que o sindicato está acompanhando também, né, o processo está andando, né, só que infelizmente, né, de forma lenta ainda para vontade das pessoas, mas é importante a gente dizer, o processo não está parado e a gente espera que até o final do ano a gente tenha uma previsão, não é dizer que até o final do ano vai ter pagamento, que até o final do ano a gente tenha uma resposta em relação a essa situação do processo. Já está confirmado. Os trabalhadores em educação reintegrados vão receber neste mês de setembro as progressões funcionais. O direito desses servidores foi reconhecido após o parecer favorável da PGE. O secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero explica como as progressões devem ser calculadas. Foi justamente o pleito nosso já há mais de 4 anos, onde a gente tinha um entendimento de que
os reintegrados tinham direito à progressão da mesma forma que os demais funcionários, porque o retorno deles foi garantido com todos os direitos. Então, depois de a PGE ter dado parecer favorável, a Secretaria de Estado da Educação nos informou que está na folha de pagamento até o limite de 4 progressões para as pessoas que tinham o direito. Então, considerando, em tese ali, considerando que a maioria do pessoal foi reintegrado em 2003, portanto, a maioria teria direito a essas 4 progressões. Nós tivemos ou temos algumas situações diferenciadas de pessoas que mudaram de regime do CLT para estatutário a partir de 2007 e 2008, né? Algumas em 2009 e acho que as últimas que foram as mudanças que ocorreram foram em 2010. Então, para quem teve a mudança de regime nessa data, vai valer a progressão a partir da mudança do regime que ele teve. Então, portanto, ele vai ter menos progressões pendentes para receber. Em relação ao pessoal CLT, é importante a gente também fazer um esclarecimento. Nós temos ainda processos que a gente está tentando, pelo menos, convencer a Procuradoria e o governo do Estado, mais precisamente, que todos deveriam também ser transpostos para o regime estatutário. Só que esses processos estão parados, portanto, quem é funcionário CLT, ele não vai ter nenhuma progressão, porque a regra da lei, pelo menos que consta na 68, é que o funcionário CLTista, ele se mantém na referência 1 da carreira para a qual ele foi contratado. E sobre o retroativo das progressões? Olha, sobre o retroativo, o compromisso, pelo menos do secretário de Estado da Educação, é de que até o final do ano ele quer quitar toda essa pendência. Nós queremos que isso seja resolvido mais rápido, mas o compromisso de que até o final desse mês de setembro, então seja feito um calendário de pagamento, porque nós temos hoje já retroativos de progressões que foram implantadas em julho, que é do pessoal, não é aquele reintegrado, né, o que foi implantado progressão em julho, foi só apenas implantado e não foi pago o retroativo, e nós temos o retroativo agora. No caso, teremos o retroativo do pessoal reintegrado. Então, precisa buscar essa situação. Então, o compromisso do secretário de, até o final do mês de setembro, apresentar um calendário de pagamento desse retroativo. Bem como a gente quer aproveitar a oportunidade também que o Sintero não esqueceu e está cobrando uma posição em relação à licença-prêmio e pecúnia. Então, nós já estamos tentando que se busque uma alternativa de forma negociada, se houver disposição por parte do secretário de Estado da Educação, porque hoje ele paga, mas apenas para aqueles problemas, aqueles processos que tiver problema de doença grave, né? E nós sabemos que está represado um número muito grande de licenças-prêmio. Então, nós queremos uma resposta do ponto de vista político do governador do Estado em relação a uma situação, né, para tentar definir um calendário, alguma situação nesse sentido. E, por outro lado, então a gente busca essa forma negociada, mas a gente quer informar também os nossos filiados que o Sintero já protocolou, ainda no mês de agosto, uma ação judicial onde a gente pleiteia, né, uma solução definitiva para a questão da licença-prêmio. Então, que seja garantido ou um calendário de licença-prêmio para as pessoas que querem tirar a licença-prêmio e, paralelo a isso, quando não consegue tirar a licença-prêmio, que o Estado, então, garanta o cumprimento daquela lei que diz que quando o Estado não pode garantir a licença-prêmio, ele pague. Agora, hoje, o que acontece? O servidor pede a licença-prêmio, é indeferido, pede em pecúnia, é indeferido também. E quando a lei garante, no caso, ou uma coisa ou outra. Então, a gente protocolou uma ação judicial e temos uma expectativa que a gente busque uma forma, até talvez no judiciário, conciliar uma resposta em relação a essa situação das licenças-prêmio dos servidores públicos estaduais. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. E o Sintero cumpriu mais uma etapa da agenda de assembleias no interior do estado.
Nesta semana, as assembleias e reuniões foram realizadas no Cone Sul. Durante as assembleias e reuniões, a diretoria do sindicato repassa aos servidores os informes sobre a atuação sindical e as ações judiciais. Vamos rever como foi a Assembleia de Porto Velho realizada na semana passada. A Assembleia realizada em Porto Velho faz parte do calendário estadual de atividades e contempla toda a Regional Norte. Centenas de trabalhadores em educação estaduais atenderam a convocação do Sintero e participaram da atividade realizada na nova sede administrativa do sindicato. A pauta da Assembleia foi a atualização dos informes sobre as atividades sindicais, o pagamento de gratificações pelo governo do Estado, a atualização das progressões, transposição e ações judiciais, como o auxílio alimentação, a licença-prêmio e os precatórios. A Assembleia foi aberta pelo presidente do Sintero, Manuel Rodrigues da Silva, e também contou com a participação dos membros da diretoria executiva, da diretoria da Regional Norte e de integrantes do Conselho Fiscal. Manuel Rodrigues começou fazendo uma explanação sobre as atividades do Sintero, fez um balanço das assembleias realizadas até agora nas regionais e disse que a meta é levar essas atividades a todos os municípios. Ele manteve várias reuniões com a SEDUC para que a categoria conquistasse a implantação das progressões e o pagamento das gratificações. Manuel explicou que nem todas as necessidades da categoria são prontamente atendidas pelo governo, mas que através do diálogo, os trabalhadores em educação vêm obtendo algumas conquistas. Ele relatou como vem sendo feito o acompanhamento dos trabalhos da transposição e tirou todas as dúvidas de quem fez questionamentos. O secretário de Assuntos Jurídicos, Nereu Klozinski, explicou o andamento das ações judiciais, especialmente sobre a ação do auxílio alimentação, que por causa de uma decisão do Juizado Especial de Ouro Preto, tem gerado dúvidas entre os trabalhadores em educação. Segundo ele, o Sintero entrou com essa ação em 2009, já obteve uma vitória no Tribunal de Justiça, mas o Estado entrou com embargos e o processo continua tramitando. Nereu afirmou que o Sintero não vai desistir dessa ação e, se for necessário, vai recorrer até a última instância para que esse direito dos trabalhadores seja reconhecido. Sobre os precatórios, ele explicou a movimentação da fila cronológica e disse que os maiores precatórios que estavam emperrando a fila já foram solucionados. Nos próximos meses, será possível ter uma expectativa de quando será paga a ação do salário mínimo dos técnicos administrativos. Já a ação do salário mínimo dos professores ainda não tem como saber, pois ela é bem posterior à ação dos técnicos e existem outros precatórios grandes na frente. Após todas as explicações, a direção do Sintero abriu inscrições para a apresentação de sugestões, questionamentos, perguntas e propostas. Vários professores e técnicos administrativos se inscreveram e todos se manifestaram. Bastante produtiva, em que os trabalhadores da educação tiraram suas dúvidas, ouvimos as sugestões da categoria, onde nós, como eu disse na semana passada, nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar um diagnóstico de toda a situação dos trabalhadores da educação a nível de Estado, para poder montarmos uma pauta para 2015 bem ampla, onde possa atender toda a demanda dos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Está ouvindo, informamos a eles a questão das progressões que serão pagas agora no mês de setembro dos reintegrados. Então foi uma assembleia bastante satisfatória, em que a categoria parece que saiu bastante satisfeita. Essa Assembleia de Porto Velho, ela conclui a agenda ou ainda tem mais interior? Não, ainda falta a região de Cabixi, Cerejeira, a 429, ainda vai mais uns 15 dias, onde nós estamos fechando todas as assembleias e fazendo esse diagnóstico de uma vez por todas, para poder depois apresentarmos ao governo para o próximo ano uma nova pauta com todas as reivindicações da nossa categoria. Quais são as principais dúvidas ou reclamação dos servidores nessas assembleias? A principal dúvida é a questão da aposentadoria, onde eles estão exigindo declaração por escola. Houve compromisso do secretário hoje, né, antes dessa assembleia aqui de Porto Velho, que ele vai mandar o documento para as CRE, onde a CRE vai poder expedir esse documento dizendo, constando que o trabalhador em educação ele prestou serviço naquelas escolas, que não precise, ele está correndo em todas as escolas. Então, houve compromisso do secretário de mandar um ofício para que as CRE produzam esse documento. Uma outra questão também, nós estamos preocupados
preocupado é a saúde dos trabalhadores. Então nós estamos trabalhando isso, também estamos trabalhando essa questão de ter entrado com a ação coletiva da questão da licença-prêmio. Isso é importante, eu espero que a Justiça defina o mais rápido possível de que forma. Se o governo vai pagar coisa, ou se vai fazer um calendário de retirada para todos os trabalhadores. Então nós estamos trabalhando nessa questão aí. A diretoria do Sinjur teve mais uma semana de atividades no interior do estado. Na quinta-feira, as atividades foram em Ji-Paraná. Nós conversamos com o presidente do Sinjur sobre a luta em defesa dos servidores do Poder Judiciário. Com relação às negociações com o Tribunal de Justiça, houve agora um desfecho da negociação, assinamos um acordo com a administração do tribunal, a qual foi encaminhada ao processo de dissídio coletivo da greve e já homologada. Estamos agora nas tratativas com relação a como vai funcionar essa logística para que o servidor possa compensar seus dias na greve e não ser prejudicado no pagamento das licenças-prêmios, na atualização das progressões e com relação àqueles que estão pretendendo aposentar-se nos próximos meses, né? Então, o que está sendo feito é um trabalho com o DRH, né? O tribunal, o desembargador presidente já está determinando ao DRH para que apresente o termo de adesão que será oportunizado aos servidores, um prazo de 30 dias para aderirem ao acordo. Feito isso, o servidor vai poder fazer a compensação no seu setor com a participação, né, do seu chefe imediato, que irá acompanhar todo esse período em que o servidor estará fazendo a compensação em horas dos dias que esteve em greve. Com relação a essas situações, em breve estaremos colocando para todos os servidores, numa questão mais formal, com publicação de como foi feito, e também estaremos visitando, né, todos os servidores em suas comarcas, para explicar melhor como vai funcionar essa questão da compensação da falta na greve. Quero, nesse momento, dizer a todos os servidores que, oportunamente, isso só foi possível porque nós estamos num novo ambiente, numa outra situação, num outro contexto com essa administração, nos possibilitando a real possibilidade, né, de entrarmos, fazermos esse acordo, porque nada que estivesse sendo feito no passado poderia ter conseguido ser realizado a contento do servidor. Todos verão que realmente a saída mais viável seria esta a qual nós estamos dispondo aos servidores, que é o acordo que vai trazer a compensação em horas para os trabalhadores que estiveram em greve. Com relação a estes pagamentos que serão viabilizados em face da compensação, o presidente está autorizando que mês a mês estará sendo pago as licenças-prêmios convertidas em pecúnia. Teremos pagamentos no mês de setembro, em outubro, novembro e, se Deus quiser, em dezembro também, fazendo com que o servidor que estava em greve possa ter a possibilidade de receber a sua licença-prêmio em pecúnia. Outra questão que eu gostaria de trazer um certo conforto para o servidor é de que todas as possibilidades com relação aos anuênios, que estão todos os servidores sendo notificados, nós já fizemos a defesa de todos os servidores hoje estão em polvorosa pelo fato de estarem sendo notificados, mas isso faz parte de todo o rito do processo administrativo. A administração tem que seguir, tem que notificar um a um, de forma individualizada, e nós estamos aí aguardando a manifestação da administração em dar uma resposta à nossa solicitação de não redução dos anuênios.
Feita essa resposta, como disse anteriormente, vindo a contento do servidor pela não redução, esgota-se toda essa questão de debates com relação aos anuênios. Se persistir a vontade de reduzir os anuênios, nós, claro, iremos buscar a defesa de forma judicial. E aí o servidor terá sempre a possibilidade de estar discutindo se toda essa questão da redução dos anuênios, que nós entendemos que é injusto haver, porque já faz parte do patrimônio salarial do servidor de longa data esse anuênio da Lei 39/90. Queremos, com isso, que o servidor esteja ciente do que está sendo notificado, mas que a defesa já foi solicitada ao presidente do Tribunal de Justiça, da qual nós estamos aguardando a sua decisão. E o Sindsaúde continua na luta pela transposição, pelo pagamento dos retroativos das progressões e pelo pagamento da insalubridade dos servidores da saúde. Sobre esses 3 assuntos, nós conversamos com o presidente em exercício do Sindsaúde. Presidente, como é que está a luta pela transposição aqui no Sindsaúde? Quanto à transposição, eu estive na quinta-feira no gabinete do senador Darcy Soares, e ele, sensibilizado com o momento que se encontra a transposição, que eu passei para ele passo a passo, né? Tanto os que já foram inclusos na folha da União, quanto aos 526 que já foram respondidos às cartas, com as devidas certidões, que até o momento não houve nenhuma publicação no Diário Oficial. Então, inclusive, eu passei uma cópia para ele dos 526 processos e ele levou em mãos para o Ministério do Planejamento, porque na minha presença ele agendou com o planejamento para terça-feira passada. Então, na terça-feira, já esteve reunido com o Ministério do Planejamento, com a AGU, TCU e os órgãos competentes envolvidos na transposição. Porque eu pedi uma celeridade, porque o servidor não aguenta mais. Tanta humilhação que estamos passando, parece que Rondônia não é Brasil, né? Então, eu questionei para ele também que, inclusive, os servidores estão adoecendo e até morrendo pela ansiedade que está causando a transposição. Então, a gente, como representante, realmente é preocupante o que está acontecendo com o Estado de Rondônia, em especial o servidor público, tanto a nível de União quanto do Estado, tanto o governo do Estado quanto a nossa presidenta, né? Porque se ela quiser fazer, ela faz, só depende dela querer fazer. Como é que está a questão das progressões, do retroativo das progressões dos servidores da saúde? Quanto ao retroativo, nós estivemos na terça-feira com o secretário de Saúde, William Pimentel, quando ele enviou ofício para o secretário de Planejamento, George, para que seja feito um impacto na folha. Então, ele já oficializou e muito em breve estaremos reunidos, Sindsaúde, Planejamento, CEFIM, SEAD e o próprio secretário de Saúde, para definirmos já o pagamento do retroativo das progressões. Tem também a luta pela insalubridade, como é que ficou? Quanto à insalubridade, já houve entendimento na própria reunião de terça-feira de que a capital, Hospital São Francisco e de Cacoal, as Femerões já estão pacificados para que seja efetuado o pagamento da insalubridade. No caso, a incorporação. Em seguida, lutaremos pelo retroativo. Então, foi muito proveitosa a reunião e ele nos deu a garantia. Nós não temos a certeza, pode haver sair até em setembro, mas creio que a partir de outubro já estará no contra-cheque dos servidores.
Os servidores obtiveram mais uma vitória na Justiça na luta pela transposição. Nesta semana, a Justiça Federal julgou uma das ações e determinou que o governo federal inclua na transposição os aposentados e os pensionistas. Essa ação julgada nesta semana foi do Sincepol, mas estão nas mãos do mesmo juiz as ações do Sintero e de outros sindicatos. Sobre essa decisão, nós conversamos com o advogado Hélio Vieira. Doutor Hélio, mais uma decisão judicial da Justiça Federal em favor da transposição. Como é que é essa ação? Como é que foi essa decisão? Bom, na verdade, a Justiça Federal determinou, cumprimento imediato aí num prazo de 120 dias para que a União, consiga aí incluir esses servidores na folha de pagamento. Então, está de parabéns todos os sindicatos que mensalmente aí já começa a sair essas decisões e está com o mesmo magistrado também do Sintero, os demais sindicatos. Então é tranquilizar os servidores que a transposição é um sonho que já está virando realidade, mas através da justiça. E o bom de tudo, Adércio, que também a Justiça Federal está determinando o pagamento dos atrasados desde 2009, desde a edição da emenda constitucional. Então os servidores devem procurar os sindicatos, se tiver alguma dúvida, para a gente orientá-los. Importante também destacar que não só os servidores da ativa até 91, mas também os aposentados e os pensionistas estão nessas ações. É verdade, Adércio. A AGU não considerava, não queria de forma alguma, inclusive tem pareceres técnicos da Advocacia Geral da AGU para não incluir os pensionistas e os aposentados. Então, diante disso, é uma vitória dos sindicatos, é uma vitória dos servidores e parabéns à Justiça Federal por fazer acontecer esse sonho desses servidores. Bom, estão judicializados os pedidos dos servidores, mas também continua a luta na esfera administrativa. Como é que está essa situação? Bom, na verdade, o sindicato continua procurando a administração pública federal no sentido de resolver, essa questão também administrativamente. Ele não pode deixar só via justiça. Então, temos que buscar também a solução administrativa também com a bancada parlamentar, com os senadores. O sindicato não descarta essas hipóteses. Então, tem que continuar essas audiências até para implementar, fazer cumprir essas ordens judiciais. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens ou entrevistas de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa inteiro no site do Sintero. Nós estaremos de volta no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.